Oi, maninhos, como é que é? Toda a gente a aguentar-se? Esta semana eu acho que critiquei, digamos, alguns tipos de participantes das redes sociais, digamos, que estavam à procura de se capitalizar de atenção e conseguiram, mesmo estando errados durante muito tempo. E eu acho que corro o risco de ser como eles durante esta semana. Por isso queria aqui só justificar-me de uma situação ou outra e o porquê de ter tomado as ações que tomei e o porquê das minhas ações também não serem as corretas da perspectiva de investimento ou de trading, ok? Isto vai ser rapidinho, vou só partilhar 2 ou 3 coisinhas, por isso fiquem por aí antes do fim de semana e depois descansem e vão à vossa vida, ok? Por isso, só direto ao assunto, eu queria só partilhar uma coisa. Então eu critiquei as pessoas que tiveram bearish este caminho todo e que agora se estão a capitalizar de atenção. Estão-se a capitalizar de atenção aqui porque não se estão a capitalizar em dinheiro, ok? Porque o dinheiro eles já o perderam no caminho para cima. É a mesma coisa que estar bearish este caminho todo e depois de acertar isto. É a mesma coisa que estar bullish e dizer buy the dip o caminho todo aqui e agora quando acertam dizerem bem eu acertei, ok? E nós não queremos ser assim. E esta semana eu posso ter parecido um bocado precipitado e talvez até tenha sido e queria só justificar e perceberem o porquê que das minhas ações não serem mais corretas da perspectiva do trading, ok? Então esta é uma trade que eu meti aqui já há muito tempo, este é exatamente o momento em que meti a trade e foi quando as coisas começaram a cheirar a esturro. A do stablecoin trouxe-nos até aqui, mas agora alguma coisa começa a cheirar mal. Tenho pensado muito sobre isto nos últimos dias e não consigo chegar a uma conclusão. Para que tanta publicidade se queres acumular? O stablecoin é o CEO de Luna e ele estava a publicitar que ia acumular dezenas de milhares de bitcoins. Qual é o objetivo de publicitar uma futura compra? Se só vai fazer o preço subir, etc, etc. E foi aqui que começámos, digamos, a ficar mais cautelosos e que ainda guiámos NIR mais um bocadinho até aos 18, mas depois saltámos fora. E neste sentido, eu nesta altura disse exatamente isto. Mais ou menos aqui. Eu, na próxima vez abaixo da resistência, já não vou ficar bearish e na próxima vez aqui já não vou ficar bullish. Um range não fica tanto tempo tão fácil de participar, ok? E o que é certo é que nós tivemos o quebrar do range. Eu disse que se quebrássemos o range e tivéssemos aceitação do preço aqui em cima, só fechar uma diária aqui era apontar logo para os 52 capas, ok? Para aqui, para este nível, porque não tínhamos tido aceitação do preço nunca aqui. Só que depois, quando ficámos aqui, isto está dito nesta thread também, que é, eu próprio disse que tenho de aceitação nesta zona, o sentido seria até os 52, mas isto está a deixar-me pé atrás, apanhei a Ranier, etc. Porquê? Porque quando vocês têm um quebrar de um range aqui de 2 ou 3 meses já aqui tínhamos, vocês não ficam aqui a testar os anteriores altos históricos à espera que as pessoas comprem para depois seguir caminho. Não. Estas corridas, quando assim são, não dão espaço a ninguém para comprar, ok? Não dão dips para serem comprados. Então, perdemos, digamos, aonde e perdemos a motivação. Agora, nesse sentido, como nós atribuímos a maior probabilidade a vir aqui abaixo, eu estava preparado para comprar e para começar a ficar bullish aqui em baixo. Mas a minha postura de ficar bullish não vai ter as entradas perfeitas e eu não preciso delas. Porque, no meu caso específico, eu sou uma pessoa com muita sorte. E uma pessoa com muita sorte que, desde aqui, que anunciou que ia começar no trading e não no investimento, que desde aqui, que eu só guio short term algumas coisas, guiámos Luna, eu já tive 75% do meu portfólio foi Luna, eu podia ter sido um destes lesados, tive a sorte de não ser, guiámos Sushi, shortámos Cardano, shortámos Solana, guiámos Nier, guiámos Ape, e então eu sou quase como um sortudo que andou entre os pingos da chuva até agora. E eu não quero ser esse gajo que começa a ficar bullish aqui, e depois nós viemos aqui e estou bullish este caminho todo e depois aqui quando acertar vou-me acabar disso, ok? Não. Percebam que eu estou a ficar bullish aqui por decisão também pessoal quanto ao que eu tenho dos meus fundos e do que quero aplicar, ok? Porque eu quero começar a acumular spot porque nesta altura toda eu nunca vos mandei comprar o dip, nem nunca andei com essa pressa de comprar o dip, ok? Andei só a guiar algumas intervenções short term e esta foi a primeira acumulação que tive e tenho mais guardadas, ok? Depois eu tinha um plano, ok? Quanto ao longo que tinha aqui. E eu pensei para mim, o pessoal pensa que os 30 capas é fácil e quando chegarmos aqui eu vou abrir essa longa, o pessoal está já a olhar para os 24, nós não vamos lá chegar, por isso é só abrir uma longa aqui, meter a liquidação nos 24 e se formos lá abaixo, ela continua aberta, está tudo tranquilo e depois quando seguirmos vou ganhar dinheiro, ponto final. Mas vocês não queiram ser estes gajos, ok? Porque o que nós temos aqui, como eu critiquei os gajos que ignoraram esta, digamos, short term bullish trend, eu também estou a ser um bocado eles e ignorar esta downtrend. E a pessoa
que quer ser um bom participante de mercado não pode ignorar esta downtrend e chegar aqui e começar a tentar apanhar uma faca a cair, ok? De qualquer das maneiras, o objetivo aqui é simplesmente não ser a pessoa que acerta e faz pouco dinheiro, é ser a pessoa que faz algum dinheiro independentemente de acertar ou não. E eu estou sempre a criticar isso, estou sempre a dizer que era fazer dinheiro e ponto final, e acabei por ser essa pessoa, ok? Eu previ exatamente o que é que ia acontecer, ok? Está aqui, eu tenho dito há vários dias, isto, teóricos do ciclo, economistas falsos, bruxos das crises, vocês têm um único destino, ordens nos 24 capas eternamente à espera de serem preenchidas, ok? Isto aconteceu exatamente o que eu vos disse na última live, eu até acho que nós viemos aqui abaixo, mas estas ordens dos 24 capas vão ficar por preencher, porque isto é demasiado óbvio. Isto está toda a gente a apontar peças de zona de acumulação e pensam que isto é espaço vazio, mas o contexto dos 30 capas, das mecânicas e digamos, da influência de algumas ações de alguns participantes de mercado, tem muito peso em puxar-nos para cima. Então, nesse sentido, o que eu quero transmitir só é que não queiram ser como eu. Tipo, eu estar certo ainda não me trouxe nada. A única coisa que me trouxe foi uma trade com unrealized, digamos, profit negativo a semana toda, ok? E eu até posso ficar positivo, mas esta, de uma perspectiva do investidor, não é uma coisa que vocês queiram tomar. Se eu tiver target nos lows do range anterior, estamos a falar de 1.45 de risk to reward ratio, ok? Não é uma coisa que se procura. Então só passar esta mensagem que eu tomei esta ação de começar a estar, digamos, investido spot a partir daqui, de comprar a Bax no outro dia, simplesmente porque eu não tenho praticamente nada spot e quero acumular nesta ida, ok? E depois eu tinha um plano também quanto a esta altura aqui e que era um plano principalmente porque quando estávamos aqui atrás eu olhei e pensei, olha, quando chegarmos lá acima eu vou tirar lucros nos 60 capas. No anterior alto histórico, quando chegarmos lá acima eu vou tirar lucros. E eu não tirei os lucros que queria, eu pensei para mim, independentemente do sentimento quando nós chegarmos lá acima, eu vou ter que tirar lucros, eu sei que vamos estar todos a apontar para a lua, mas eu vou tirar lucros porque é uma zona boa para tirar lucros. E não tirei os lucros que queria aqui, ok? Apesar daqui ter corrido bem, não tirei os lucros que queria aqui e foi o que foi. Então depois desta situação eu pensei, ok, quando chegarmos aos 30 capas, eu vou acumular e eu vou meter aquela trade forte, independentemente do que aconteça. E foi por isso que eu fiz também, foi por isso que eu fiz com alguma força, mas digamos que com a situação de Terra Luna e com as dinâmicas todas de mercado, apesar de sentimento ser mesmo horrível, o risk to reward nesta altura não era perfeito. Se não fosse a situação de Terra Luna, se calhar as coisas não tinham acontecido tão graves como aconteceram, mas sobrevivemos até agora, por isso vamos deixar aberto. Eu também, como disse no Twitter, já dei duas shorts que já foram fechadas como, digamos, edge à longa, por isso não é agora que vou fechá-la e ser liquidado também não tem problema. Só queria transmitir que, então, eu não quero parecer esta pessoa que está bullish aqui e depois se vai acabar disso, ok? Eu tinha algumas definições quanto ao que queria fazer do meu capital e foi isso. O que nós temos aqui é simplesmente uma downtrend e não pode ser ignorada, ok? O que nós temos aqui até ver, se não passarmos os 31 capas, no 31 capas já começam a estar algumas stops, seria interessante lá chegar que teríamos uma ranzita de short squeeze, ok? Dos late bears chegam sempre atrasados, mas até que se prove o contrário, esta é uma downtrend clara, ok? E o bom investidor, o bom trader, não ignora a tendência. O bom investidor guia esta tendência e guia esta tendência, ok? Assim como se vocês estivessem aqui nestes meses todos e este não fosse um desvio, vocês não quereriam ignorar um breakout deste range, ao contrário é a mesma coisa, ok? Vocês não devem necessariamente ir contra se não for tipo só uma acumulação spot. O benefício não está em ir contra esta tendência, ok? O benefício está, de facto, em chegar aqui aos 31 capas ou chegar aqui a um possível desvio e shortar. O benefício está em guiar a tendência, ok? E eu tinha estas ideias quanto aos 24 capas, quanto aos 20 capas, quanto a isso ficar por preencher e que os 30 capas tinham muita força. Continuo a atribuir a maior probabilidade na mesma, mas pelo menos temos que admitir que a situação de Terra-Luna tem que nos abrir os horizontes e tem que nos fazer perceber que short term pode-nos fazer mostrar valores que nós, se calhar, há 3 ou 4 meses não estávamos à espera, ok? E os participantes do mercado têm que traçar um plano e têm que se poder adaptar. As minhas decisões estão feitas, simplesmente para o que tenho agora, tenho mais balas guardadas para a ABAX
e Bitcoin e Ethereum, ok? Quanto a balas, também acho que queria transmitir esta mensagem no final do vídeo. O pior, as pessoas têm perguntado, tipo no outro dia perguntaram no Twitter, ali nem Bitcoin, e a minha resposta é simples. Vi no outro dia alguém a dizer: não queiram ficar sem balas para um dia triste ou para uma entrada que vocês sabem que é perfeita, e é mesmo isso. Nós podemos falhar quanto às nossas previsões dos 20 ou dos 24 capas serem preenchidos ou não, mas o que eu não quereria mesmo era, se Bitcoin chegar aos 3 capas como alguém tem target, eu não ter capacidade de investir aí. Por isso não podem ser conselhos financeiros, não posso dar conselhos financeiros, mas é um conselho, digamos, que daria, não sendo financeiro, era trabalhar para ter força, para ter mindset, para ter capacidade, para se um dia desses chegar, nós termos capacidade de nos capitalizarmos aí. Ok? Porque muitas pessoas talvez já não tenham capacidade para se capitalizarem nos 30 capas e poderão estar arrependidas, ok? Espero-me ter feito transmitir, ok? Só então não ficar sem balas e procurem fazer dinheiro em vez de estar certos, porque vejam o meu caso, acertei em tudo até agora, mas não invalida que a minha trade esteja negativa e possivelmente continue a estar, ok? É tudo e até à próxima.